Salve, salve diretoria! Um grande abraço a todos os vascaínos e vascaínas do mundo afora. Bruno do canal Giro Vascaíno aí para mais um vídeo no canal. O que nós podemos falar do nosso poderoso? A cada dia que passa está pior. Vem perdendo aí credibilidade há bastante tempo. Existe um presidente que não mete a cara. Um diretor executivo que está sendo praticamente a mesma coisa que o Marcelo Santana, sumiu, ninguém sabe onde que ele está, não chega ninguém, não sai ninguém, principalmente porque para chegar também tem que sair alguns jogadores, e a gente vendo aí o marasmo que está acontecendo em relação ao Vasco. E ao mesmo tempo, a gente vê que o mesmo Botafogo que nos amassou no clássico em Brasília, teve inúmeras dificuldades do Vitória, do time do Carille, ex-técnico do Vasco. Aí a pergunta que não quer calar: realmente era culpa do Carille, na época que o Carille estava no Vasco, o mesmo Carille que recém assumiu o Vitória há poucos, menos de 5 dias, perdeu um jogo que não era para ter perdido contra o Internacional fora de casa, tomou o gol ali na Bacia das Almas no finalzinho da partida e ontem conseguiu segurar o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro, que conseguiu bater o campeão da Champions League. O mesmo time que amassou o Vasco em Brasília não conseguiu vencer o Vitória do Carille. E ao mesmo tempo a gente vê que o Santos, entre as suas dificuldades financeiras, entre a sua crise entre jogadores e torcida, venceu ontem o líder, o ex-líder, não sei, pode perder a liderança hoje para o Cruzeiro, o Flamengo, o Santos, porque tem um cara que realmente eu acho que decidiu querer jogar bola pensando na Copa do Mundo, que é o Neymar. E o Santos, mesmo tendo o Neymar, mesmo fazendo essa preparação aí durante 30 dias, que foi a parada do Mundial de Clubes, você vê a diferença entre Neymar e Coutinho. E existem muitas diferenças entre os dois, tá? Neymar tem uma vida muito turbulenta fora do campo, entre baladas, noitadas, mídia, publicidade. Nem isso o Coutinho faz. O Coutinho é aquele velho do caseiro que só vive pro trabalho e família, trabalho e família. E aí ele não consegue render nada dentro de campo. E ao mesmo tempo que é o nosso menino Ney, que apronta nas do job, que faz festa, que não tá nem aí com o futebol, e mesmo assim quando ele coloca na cabeça, vou decidir jogar um jogo, você vê que o talento dele sobressaiu. O Santos venceu o Flamengo ontem por 1-0. Com a vitória do Santos, com o empate do São Paulo, que estava vencendo o Bragantino, e muita gente colocava que o Bragantino poderia vencer por ser fator em casa, desculpa. Futebol é 11 contra 11 e muita coisa pode surpreender. O São Paulo empatou, ficou com 13 pontos, só está atrás do Vasco, porque o Vasco tem 4 vitórias e o São Paulo tem apenas 2. O Vitória encostou com o empate contra o Botafogo fora de casa, que para mim foi um excelente resultado. Você conseguir jogar contra o tapetinho, contra um time melhor, e você jogando taticamente, você usando fisicamente, e tecnicamente você inferior a outra equipe e conseguir um empate fora de casa, o trabalho do Carille nesse início tá ótimo. E aí você vê aí o Juventude venceu, e agora o Juventude, que realmente seria o jogo do Vasco, mas por conta da Sul-Americana foi adiado. O jogo contra o Grêmio se torna crucial. Crucial por vários aspectos. Primeiro, pode ser um princípio de acender uma faísca para realmente a torcida acordar e começar a criticar a diretoria. Eu sei que boa parte da torcida ela não faz esse papel porque ela é frouxa.
principalmente a organizada. A organizada é o que mais acontece nisso. A organizada ela prefere passar pano para a diretoria do que realmente cobrar. Agora, tá no papel do torcedor comum como eu, que faço aqui a minha indignação, o meu vídeo, a minha declaração, seja lá quem for, e se isso não chegar na diretoria, eu tô pouco me lixando. Eu simplesmente abro aqui para me fazer um vídeo para descer a porrada nesses caras. E como cada torcedor comum deveria fazer isso. Não fiquem a esperar a torcida organizada. A vendida jovem, que tem lá a sua lojinha lá na porta de São Januário, que voltou aos estádios hoje, ela simplesmente só quer usar o Vasco para o seu próprio benefício. Um churrasquinho no final do ano, uma festividade no final do ano, conseguir uns ingressos, em troca de apoio pintar a arquibancada de São Januário. É assim que funciona a torcida organizada. Diferente de outras torcidas organizadas que chegam junto, que cobram, que querem o melhor do clube, que forçam os dirigentes a fazer um bom trabalho porque existe uma pressão, mas dentro do Vasco essa omissão por parte dessa torcida organizada principalmente, por isso que o Vasco está nessa lama nos últimos 5 anos. Por isso que o Vasco só participa de campeonatos. O Vasco não disputa campeonatos e enquanto continuar essa mentalidade, o Vasco não vai disputar campeonato algum por conta dessa mentalidade da torcida em não cobrar as pessoas que lá estão, que quiseram estar. Porque diferente, por exemplo, do nosso próximo adversário, você tem aí um cara que é gremista, que é um futuro candidato a ser presidente, doando mais de 130 milhões de reais para a instituição que não é SAF ter o seu próprio estádio. Você vê que lá no Grêmio, estou dando um exemplo, lá existe união, coisa que dentro do Vasco jamais vai existir. Sabe por quê? Porque cada político existe um ego do tamanho da bunda do Hulk, que é um excelentíssimo jogador, mas o ego passa longe disso. Então nunca vai existir união dentro do Vasco por conta desses elos políticos, desses políticos e não a política, porque a política existe em qualquer lugar, mas o problema são os políticos. Porque política a gente convive no dia a dia. A gente tem que saber da política do nosso país que a gente vive para a gente saber se daqui a 4 anos a gente vai ter que votar nesse mesmo presidente que talvez está dando o que a gente precisa ou o que a gente não precisa. E dentro do clube que a gente torce também existe essa política. Mas dentro do Vasco, o problema não é a política, o problema são os políticos que não querem bem o Vasco, que só querem usar o Vasco, que não querem ter uma pacificação, que não querem ter união, que só querem ser só o egocentrismo, só a que vem a nós e que vós se foda. Essa é a realidade. E por isso que hoje o torcedor comum sofre com chacota, com zoeira. Às vezes crianças sofrem bullying, que antigamente não tinha, mas hoje tem, muito por conta de quem? De pessoas incompetentes que não metem a cara. Qual foi a última entrevista do Pedrinho, por exemplo? Qual foi a última retratação do Pedrinho para falar para a torcida? O Pedrinho tem que abrir a boca, não é para falar para mim, não é para falar fulano. O Pedrinho ele tem que entender que hoje ele não é comentarista da Rede Globo. Hoje ele é presidente do maior clube, onde tem a maior torcida engajada do mundo, que se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. Então ele tem que abrir a boca, é para você torcedor, que mora em Manaus, que mora no Rio Grande do Sul, que mora em Santa Catarina, que mora em Minas, Espírito Santo, que mora em Belém, que mora lá fora do Brasil. O Pedrinho tem que dar satisfação para você torcedor. E se ele não faz isso, você torcedor tem que cobrá-lo. Como eu faço isso, Bruno? Independente. Faça um canal, abra e faça um vídeo dando a sua opinião. Ah, eu não quero me expor. Faz isso aí no Instagram, marca lá
Vasco da Gama e dá sua indignação, pega a foto do Pedrinho. Lógico que se tu ofender determinadas situações, você vai receber uma cartinha por isso. Mas dá sua indignação, dá sua opinião. Pelo menos você vai estar com a consciência tranquila que se depois acontecer uma merda, você fez a sua parte. Não espere as outras pessoas fazerem a sua parte. Faça a sua como torcedor do Vasco. Cobre como deveria o que você enxerga de ser um Vasco grande. Se ainda não chegou, então cobre as pessoas que lá estão. Não cobrem um modelo. Sendo modelo associativo, sendo modelo SAF, é apenas um modelo de administração. O problema é que são as pessoas que estão lá dentro que não sabem gerir esse modelo administrativo. Um grande abraço para todos nessa data do dia 17/7/2025, nessa quinta-feira. Conto com a ajuda de vocês. Compartilhe se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e principalmente eu quero ouvir a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui sobre tudo que a gente falou. Rebaixamento à vista? Se o Vasco não se cuidar, realmente vai acontecer muitas coisas até o final do ano. Um grande abraço para todos vocês, estamos juntos, até amanhã com outras notícias ou apenas um desabafo de um mero torcedor.